Seja muito bem-vindo a mais esse episódio da segunda temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. Eu sou Maria Cecília Scherer e nesse episódio a gente vai conversar com a Tawane, CEO e founder da Orbital. Muito obrigada, Tawane, por estar aqui com a gente nesse dia, separando seu tempo preciosíssimo para estar aqui com a gente conversando e dividindo a sua experiência de empreendedorismo na oftalmologia conosco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e ter essa conversa maravilhosa aqui que vamos ter agora. Muito obrigada, viu? Muito joia. A Tawane é um exemplo de empreendedorismo, né? Você é CEO e founder da Orbital. Fala pra gente um pouquinho mais, para quem não conhece, né? O que é a Orbital? A Orbital, ela é uma empresa que ela hoje comercializa modelos de olhos para treinamento cirúrgico em catarata. E a história dela começou em plena pandemia, quando eu estava entre o meu R2 e R3, quando a gente começa a fazer a cirurgia de catarata nessa época, né? E as cirurgias eletivas, elas estavam quase todas suspensas, porque se tratava de uma pandemia, então, né, a gente tinha que priorizar aquilo que mais era vital. E esse tipo de cirurgia, muito embora ela seja necessária, ela não entrava como cirurgia de urgência, então, por isso, quase todas haviam sido suspensas. E aí, diante disso, tinham poucos pacientes, os pacientes que tinham, a gente tinha pouca prática, porque a gente aprende olhando o chefe, as cirurgias do chefe já tinham sido reduzidas, e as nossas, então, mais ainda, né? E aí, por conta disso, eu procurei meios para que eu pudesse aprender a cirurgia de catarata. E aí, eu olhei os modelos que já existiam, e eu vi que eles tinham um gargalo, por exemplo, a catarata, que é o mais importante, não conseguia trazer aquela fluídica que era igual à do olho humano. Então, por causa dessa série de fatores que, assim, distanciavam aquela vivência num treinamento da vivência que a gente tem no centro cirúrgico, eu resolvi começar a desenvolver um olho, porque eu decidi que eu não dedicaria 3 anos da minha vida numa residência e ainda assim sairia sem aprender a operar bem. Gente, vocês já viram que a Tawane é completamente fora da curva, né? Eu decidi que... Peraí, vamos resolver isso. Muito legal, Tawane. Uma mulher de muita fibra e de muita coragem, muito joia. Nesse tempo da residência, você estava onde? Eu estava em Palmas, eu fiz residência em Palmas, Tocantins. Na época, o meu esposo foi fazer faculdade de medicina por lá e eu tentei encontrar algum lugar mais perto para fazer residência, porque a gente sempre ficava numa ponte aérea, né? E aí em Palmas tinha aí a capital muito linda, a capital mais nova do Brasil, uma cidade linda e maravilhosa, eu amava morar lá. E aí, então, nessa época, o pessoal de lá é muito caloroso também, então eu tinha uma proximidade muito grande com o meu chefe e os outros chefes da residência. E isso também me trouxe uma abertura, porque eu encontrei muito incentivo da parte deles, né? Nesse dia, exclusivamente saindo do centro cirúrgico, o dia que eu decidi, falei, não, agora não tem jeito. Eu vi que aquela dificuldade era dos meus colegas e minha também, então não era só minha. Quando eu conversava com outros serviços, aquela dificuldade existia nos outros serviços também. Mas isso o quê? Das cirurgias paradas ou dos olhos que existiam à época? Dificuldade de conseguir aprender a cirurgia. Em meio à pandemia, existindo uma pouca quantidade. Então, a dificuldade, por exemplo, era encontrar algo que se assemelhasse, que pudesse servir de treinamento. Certo. Então, eu perguntava, você treina em quê? E muitos não tinham o que treinar. Acabava indo aos pouquinhos, com o máximo de cautela, mas aprendendo ali junto com o chefe, fazendo as cirurgias aos poucos, começando passo a passo. E nisso, a curva de aprendizagem, por exemplo, de uma cirurgia de catarata, ela é longa. Então, quando a cirurgia está ali começando a complicar, muitas vezes o chefe tem que assumir, e aí, dali para frente, você já não consegue aprender tanto com aquela cirurgia também, né? Porque, afinal de contas, a gente tem todo um zelo que se trata da visão de alguém, então a gente vai com muita cautela e parcimônia. E aí, todo mundo tinha esse gargalo no aprendizado em ter algo para treinar. Então, eu percebia que isso era uma dificuldade em comum, né? Não só minha, mas também dos meus iguais. E Genial. aí, disso que surgiu a ideia. Eu saí de centro cirúrgico um dia, e eu comecei a pensar, gente, como é que eu vou fazer um olho? Eu tenho que pensar como é. E aí eu pensava em cada estrutura, como é que eu ia fazer. E aí eu bolei um protótipo manual ali de um olho. Com o E levei quê? Plástico, papel, cola? plástico, papel, cola, tudo que você imaginar, bolinha, tudo. Eu pensava, e como que eu vou fazer isso daqui? Como que eu vou fazer a catarata? Como que eu vou... E foi começando a construir.
E assim, eu já há um tempo vim estudando muito todas as estruturas oculares, assim, por exemplo, em questão da córnea, em questão da cápsula anterior, por exemplo, da elasticidade, da dureza, esse tipo de coisa. E aí, então, no outro dia eu cheguei no centro cirúrgico com um protótipo, 4 unidades de protótipo de olho, que eu tinha feito e pedi meu chefe para operar comigo elas, para ele me dar o primeiro feedback dele. E nesse primeiro feedback a catarata era cor-de-rosa, porque era o que eu tinha em mãos, e eu improvisei ali e deu para operar. Por mais que tivesse uma série de fatores a ser melhorados, o principal, ele funcionou. E ele funcionou bem. E aí tem até uma postagem do meu chefe me parabenizando. Então, a partir disso surgiu. E aí ele falou que Nisso era uma. você era R3? Isso eu estava no final do R2. Foi novembro de 2022. É 2021. Novembro de 2021. Então, no final da R2, aí eu comecei a. Aí eu levei para ele, a gente testou aquilo junto no centro cirúrgico, e ele falou: tá, ficou muito bacana, vamos fazendo as melhorias e tudo. E então, ao final de cada dia cirúrgico, eu levava para ele me dar o feedback dele com as melhorias que eu tinha feito, porque afinal de contas eu precisava da mão de um cirurgião muito experiente para me dar aquele feedback. E aí ele, assim, com toda a paciência e todo o incentivo, a cada vez me dava todos os feedbacks, por exemplo, olha, a minha opinião é melhora dessa forma, faz isso daqui, eu perguntava em relação à catarata, e aí fui, passo a passo desenvolvendo. Eu conversava com químicos de algumas empresas, com professores de farmácia, alguns me davam ouvidos, outros nem tanto, e eu comecei a desenvolver, fazia projeto 3D e desenvolver algumas peças com o pessoal aqui de São Paulo, então eu desenhava as peças, mandava para eles o que eu queria que eles fizessem, eles mandavam de volta, tinha um frete super caro, porque era para Tocantins, né? Então, foi uma longa jornada, só que ela Mas foi isso o pessoal da medicina que tinha impressora 3D ou não? eu consegui encontrar um pessoal que eles faziam impressão 3D, assim, não para medicina, propriamente dito. E aí eu comecei com eles, e no meio disso tudo, a tecnologia que eu precisava de impressão, só tinha 2 impressoras no Brasil que tinham. E aí, então, isso era um gargalo muito grande, porque não era uma impressão 3D simples, e a maioria das peças não davam. Por exemplo, você não imprime uma córnea, você não imprime uma catarata, que são peças, assim, chaves para um olho. Mas algumas estruturas, por exemplo, eu ainda conseguia ir desenvolvendo. Então, as estruturas que eu conseguia, eu ia desenhando, e aí solicitando que eles fizessem as melhorias e me mandassem, eu levava para o centro cirúrgico e testava, e as outras eu tentava me virar para criar. Então, por exemplo, a catarata, eu testava diversas misturas químicas, e aí eu estudava, e lia, até eu aprender, assim, quimicamente, o que eu ia precisar, como que aquilo ia reagir, o que eu ia fazer com aquilo, porque Meu a gente Deus! é médico, né, a gente não é químico, então não dava para eu poder ter o conhecimento de um químico ali naquele momento. E aí, eu me deparei com alguns gargalos, por exemplo, na indústria, eu consegui uma estrutura que fosse transparente, tivesse uma elasticidade e uma firmeza que eu precisaria para uma córnea, ela não era fácil, porque se tratava de moldes industriais e de itens que eram extremamente caros. Então, a gente ia para uma área de investimento muito cara, né? Aquilo já não era muito barato, essas idas e vindas de projeto, Nisso e você estava tirando dinheiro do bolso. do próprio bolso, e assim, quando eu já não tinha mais recursos, no final, quando já estava assim, o protótipo ele funcionava bem, só que eram protótipos, então todas as peças montadas, encaixadas daquele jeito que conseguia. Então eu sabia montar, mas por exemplo, se eu desse para uma terceira pessoa, eu ia ter que ensinar muito ela como que montava. Então, eu em setembro, acho que foi setembro, eu não me lembro muito bem a data, eu mostrei para um grande amigo meu, e ele falou assim: Tawane, que isso? Você me falou que inventou um olho, mas eu não sabia que era um olho profissional assim. E eu falei assim: ele funciona muito bem, ele tem que ser realista. E aí eu falei: porque se ele não fosse realista, ele seria mais um olho só. E aí ele falou: cara, esse negócio é muito legal, deixa eu mostrar para um professor, só um. Aí, na época, eu ainda não tinha patente nem nada, e aí eu tinha feito alguns trabalhos com ele, e tinha visto ele escrever a primeira patente dele, e aí eu fui aprender como é que eu escreveria minha primeira patente, porque era algo muito caro e, assim, inviável. Então, eu fui fazer a busca de anterioridades, para eu descobrir como é que eu fazia aquela patente, e a gente sentou e eu escrevi a patente todinha, e registrei a patente, o primeiro pedido de patente ali do Orbital. E aí ele mostrou para esse professor,
esse professor achou muito bacana, me disse que e esse professor é o Dr. Newton José Newton Cara Júnior. É Newton Cara José Júnior, né. Uhum. Falou para mim assim: "Tal, aqui no Brasil não tem um projeto desse, e poucos são os projetos que tem como esse no mundo. Você topa transformar isso em uma tese de doutorado e vir fazer doutorado aqui na USP?" E aí, então, assim, eu aceitei o convite, aí tinha um processo seletivo com provas de inglês e tudo, eu passei ali pelas provas e comecei, então, a fazer o doutorado. Na mesma Nisso você época, não estava no fellow de catarata Tava no ainda? R3, eu estava no R3. Eu estava Aham. lá em no R3. Palmas. Lá em Palmas. E aí eu vinha para fazer, porque quando eu comecei a fazer, eu comecei como aluno especial, porque até você passar o processo de fazer prova de inglês, isso tudo, você pode começar a fazer as matérias, para fazer aproveitamento dessas matérias na hora que você fizer a matrícula no doutorado. E aí, eu comecei a fazer algumas matérias à distância, então tinha que vir de Palmas para cá para fazer. Fazia aqui, então, os meus coordenadores e preceptores lá de Palmas, assim, me davam um grande incentivo com tudo isso, porque tocar o R3 e vir para cá e continuar desenvolvendo o orbital não era muito fácil, e tinha a prova de título no final. E aí eu lembro que, muito perto da prova de título, a prova de título era aí no início do ano, em janeiro, eu era que setembro, outubro, eu estava trabalhando muito para conseguir levar o orbital, porque eu tinha recebido um convite para ir para o primeiro congresso, com o orbital, em 2022, o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Esse mesmo amigo mostrou para o pessoal que estava organizando o Congresso Brasileiro, e eles acharam muito bacana, porque eles estavam querendo voltar a ter o White Lab, porque estava começando a voltar a ter os congressos, né? Até então, por conta de toda a pandemia, tudo tinha se fechado. E aí eles precisavam de algo para fazer. E aí eu falei assim: "Gente, eu não consigo levar, os protótipos são caros, eu não consigo levar". Eles me deram uma força para levar os protótipos. E aí eu Força também, financeira. assim, para viabilizar a ida, porque Aham, na aham. verdade não ia nem conseguir viabilizar aquela ida para o congresso, e me cederam um stand na área de startups para mostrar aquele olho para o congresso todo. E assim eu levei para o primeiro White Lab do Congresso Brasileiro de Oftalmologia em 2022. Aí, nesse primeiro congresso, o pessoal gostou muito, o feedback foi muito bom. Dele, eu já recebi um convite para ir para o Brascars. E aí, quando eu expus o orbital, a primeira vez, eu percebi que aquela dor não era só dos residentes. Quando eu fui entender, aquela dor era muito maior, porque, por exemplo, as empresas, elas têm que capacitar quem vendem os facoamulsificadores. Então, era uma dor das empresas também, para que as pessoas que vendem aquilo aprender, Também experimentassem um pouco do que o cirurgião experimenta. Porque a gente tem o olho de porco, mas ele não consegue replicar com tamanha fidelidade. E a maioria dos serviços de residência, por exemplo, não tem um facoemulsificador dedicado só para olho de porco. Você não pode pegar o facoemulsificador não. do olho de porco e usar no ser humano. Uhum. Então, por causa disso, as pessoas ficavam limitadas. Então, era uma dor de quem era o dono dos serviços, coordenadores dos serviços, era uma dor dos residentes, era uma dor de cirurgiões que um dia lá atrás não saíram operando e aí continuaram a vida e estão, às vezes, clinicando, estão em outra área e quer voltar para realizar cirurgia de catarata, porém, eles não têm aquele tempo de parar para fazer um fellow, que a grande maioria não vai fazer um fellow. Então, a gente tem um contingente enorme de médicos, oftalmologistas, que não operam, e muitos deles desejariam operar também, só que você não tem aquela segurança de ir direto sozinho para um olho do paciente. E aí, assim, eu fui percebendo que aquela dor era muito maior e que os residentes era como se fosse a menor fatia daquela dor no mercado, né? Eu tinha protótipos, já tinha gente querendo comprar meus protótipos, já tinha instituições querendo comprar. Uma delas, inclusive, era a USP de Ribeirão Preto, que o pessoal entrou em contato com interesse, e eu não tinha nem como vender, porque eu só tinha protótipos, eu não tinha ainda. E aí, então, disso tudo veio a ideia da gente começar a confeccionar aquilo em mais larga escala. Só que precisava de um investimento, e todo o meu investimento já tinha se esgotado com todo o desenvolvimento, né? E aí, voltando um pouco antes de levar os protótipos, foi quando eu também precisei de ajuda financeira, no sentido por mais que eles estivessem me possibilitando levar, era caríssimo para eu poder imprimir alguns dos protótipos. Então, mesmo com incentivo, não ia viabilizar tudo. Então, precisava de um pouco da minha parte também. E aí foi então que meu pai falou assim: "Filha, seu projeto não vai parar. Serve um patrocínio para tentar te ajudar um pouco". E aí
foi onde ele entrou, mas desde antes, quem não deixou o projeto parar foi ele, porque nos momentos em que eu até me emociono quando falo disso, porque nos momentos que eu estava cansada, ele falava assim: "Filha, seu projeto não vai parar, então continua. Aonde que há dificuldade, deixa que eu te ajudo". E ele é, tipo, advogado e ele é engenheiro, então, assim, ele não tem nada de oftalmo, mas ele foi a peça fundamental nisso tudo. Tanto que ele está comigo em todos os congressos, ele sempre vai, e se eu deixar hoje, ele dá conta de vender o olho sozinho, que eu nem preciso falar. Esses pais. Tawane, Demais. mas me conta uma coisa, assim. Você não foi assim. Eu entendi mais ou menos que em um momento você sentiu a dor e no dia seguinte você tá lá com o protótipo. Não é bem assim, né? Foi. Na verdade, é assim, a concepção da ideia, ela foi depressa, porque eu não parei. Mas antes de confeccionar o protótipo, eu já tinha pensado muito sobre ele. Então, por exemplo, no dia que eu resolvi confeccionar o protótipo, que foi o dia que eu saí da residência, e falei, realmente, hoje não dá, eu vou ter que inventar alguma coisa, eu já pensava sobre isso muito antes. Então, eu já pensava, por exemplo, como que eu vou construir aquilo, que estrutura eu vou usar, como é que eu vou fabricar. E aí, quando eu resolvi executar, eu decidi que executaria e fiz o primeiro protótipo com um dia. Ninguém que eu chegava lá tinha acreditado que eu tinha feito aquilo com um dia. Mas é porque na minha mente ele já existia há muito tempo. Então, só a execução e a construção, porque eu fui lixando pecinha por pecinha, coloquei o meu esposo para me ajudar e fui, assim, fazendo item por item. Então, eu demorei muito. Aquele dia eu fui dormir pela madrugada, mas eu queria aproveitar que o próximo dia também era um dia cirúrgico, senão só seria na outra semana. Então, quando eu decidi colocar em prática, ele já existia na minha mente. E quando você decidiu colocar em prática, a tua ideia era simplesmente para atender a tua necessidade, O meu aprendizado. o teu aprendizado. Você não vislumbrava que você ia vender isso? Não vislumbrava. E quando o meu chefe colocou no Instagram, eu recebi uma mensagem de um amigo que falou: "Tal, você tá publicando, você tá deixando", porque eu repostei. Aí ele falou: "Você tá deixando repostar, você tem patente disso aqui?" Eu: "Patente? Patente do quê? E por quê?" Então, assim, não era algo que eu, tinha em mente, que eu criei para isso. Não, eu criei para minha dificuldade. E quando eu vi que aquilo não era nem de longe uma dificuldade só minha, mas uma dificuldade de um tanto de gente, de uma indústria inteira, aí sim a gente começou a pensar em transformar Isso aquilo demorou num quanto tempo? Desde o primeiro protótipo até você desde o primeiro perceber protótipo até o dia que eu fui para o o primeiro potencial de congresso, negócio, na verdade. Ah, tá. até o dia que eu fui para o primeiro congresso, onde eu não tinha um modelo para vender, e eu tinha gente que queria comprar. Isso foi o quê? Um ano? Não. Isso Alguns foi meses? foi quase um ano, foi quase um ano. Quase um ano. Daí ali, um ano depois, quando você foi pro CBO, você viu o potencial de negócio que você tinha em mãos. Isso, eu inventei, comecei, a testar em novembro, em setembro foi quando eu fui para o primeiro congresso, e aí foi em setembro onde eu percebi aquilo. E aí, antes de levar para o primeiro congresso, quando eles me fizeram um convite para ir para o congresso, eu tinha que produzir uma quantidade de cataratas grandes, porque ia para ela seria utilizada em um white lab, então tinham vários alunos. E eu levava, assim, uma tarde inteira para eu criar coisa de 4, 5, porque eu criava só para o meu uso, só para eu poder ir aprendendo aquilo, né. Então, depois do centro cirúrgico, eu ficava aprendendo, e aí, então, o primeiro gargalo foi como eu levaria, e aí foi onde meu pai falou, assim, que o projeto não pararia, e ele inventou a primeira máquina que a gente podia fabricar as cataratas. Então foi ele que possibilitou que eu conseguisse levar, porque eu tinha que fazer uma quantidade muito grande, que eu não daria conta de fazer até o congresso. Mas aí vocês compraram uma impressora 3D, é isso? Não, porque não fazia por impressora 3D, a gente foi no torneiro inventar uma máquina que Nossa, a gente estudou como é que ela faria então, porque a catarata não é impressa, você não consegue imprimir, ela não é impressa. entendi. Vocês Nem a desenvolveram uma máquina que produzia, então. exato, nem a cápsula anterior dela, nem a cápsula posterior, nem o centro dela. Então, isso não são coisas que a gente consegue com material impresso. Se consegue, ele não fica de boa qualidade, entendeu? Não replica. Que Então, legal. As aí eles habilidades de engenheiro do teu pai também foram somando, né? foram peça-chave. Assim, ele é engenheiro agrícola, então ele mexe mais com fazenda do que com a parte de engenharia, mas ele sempre foi muito
criativo também. Então, por exemplo, eu passei a necessidade, eu falei, olha, essa máquina precisa esquentar nesse local e ela precisa fazer esse movimento, ela precisa dessa temperatura, ela tem que executar tal tarefa. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? E aí a gente foi em várias indústrias, aqui em São Paulo, inclusive, e aí as indústrias, elas até faziam algo semelhante, mas elas falavam, o material que vocês utilizam, por exemplo, para as cápsulas, né, que foi o material desenvolvido, ele é muito fino. A gente está falando de uma cápsula que tem uma espessura de 12 micras na parte anterior e 4 micras na parte de trás do nosso olho. Então, são estruturas que qualquer coisa danifica. Então, assim, o maquinário industrial era muito bruto para. E aí a gente acabou tendo que desenvolver realmente. E aí isso possibilitou levar para o primeiro congresso. Ainda eu levei os protótipos, mas possibilitou que eu fizesse as cataratas em maior quantidade para eu conseguir levá-las. E aí a gente fez e mostrou. Aí daí veio o convite para o segundo congresso brasileiro, que foi o Brascars, que era o brasileiro de catarata refrativa no ano seguinte, 2023. 2023. Nossa, é tudo muito recente, né? Tal. Muito recente. Em 2022, uma professora de inovação em Harvard, ela ficou sabendo do projeto e falou com o professor de oftalmologia, o Dr. Roberto Pineda. E eu fiz uma reunião com ele, comentando e explicando do projeto e contando, e ele gostou bastante. E ele era o convidado de honra um dos convidados, né, especiais que tinham no Brascars. E aí, quando ele veio no Brascars, eu encontrei ele no congresso e mostrei para ele e falei para ele se ele não queria operar para ele testar. E eu acho que ele foi com uns 10 minutos de tempo, que é aquele tempo super corrido dele. Ele imaginava, acho, operar um olho. Ele ficou 1h30 e operou 4 deles. Nossa. E aí ele disse, assim, ele sugeriu em relação às melhorias que a gente ia fazer no passar do tempo, mas uma das grandes coisas que me deixou, assim, bem impressionada foi que ele disse que, tipo assim, ele estava, por exemplo, assim, em relação aos que já existiam, melhor. Então, ele trazia uma realidade maior. Se ele for melhor dos que já existiam, eu pelo menos consegui sanar aquela dificuldade que era a minha, que eu não conseguia encontrar realmente alguma coisa que trouxesse com tamanha realidade, né, a situação que a gente vive no intraoperatório. E aí, então, ele me fez um convite se eu escrever um e-mail para o corpo docente da oftalmologia de Harvard, contando que era mais realista que os outros. Nesse e-mail, inclusive, ele menciona sobre os que eles utilizam, e ele contou que ele tinha gostado muito, então, da realidade que o orbital traz, né? E aí que ele orientava fortemente, eles me fazerem uma carta para que eu pudesse levar para que o corpo docente da oftalmologia e os residentes de oftalmologia de Harvard conhecessem. E aí, então... Aí foi o pulo do gato, né? Oi? Ou não? Foi o pulo do gato? Essa oportunidade. Uhum. Sim. E aí, então, foi quando veio uma carta da oftalmologia, da Faculdade de Medicina, né, da Escola de Medicina de Harvard, me convidando para que fosse lá. E aí, no dia 31 de julho do ano passado, foi quando... agora a gente está em 2024, foi 2023, isso. Aí eu fui para apresentar, então, o protótipo, e a gente teve um feedback maravilhoso. E aí, esse feedback foi muito bacana, em relação, assim, eles gostaram muito, então, para mim, foi um feedback muito bom, porque lá no início tinha começado tudo para sanar o problema que eu tinha, né, de aprender aquela cirurgia de catarata, e que, no final, o que eu preocupava quando eu criei o protótipo foi justamente que ele tivesse uma catarata bem realista e tudo mais. E então, isso eu fui para Harvard, a gente levou, depois eu voltei para cá, aí eu continuei o doutorado, hoje eu faço fellow também de catarata aqui na USP. Pois é, isso que eu tava olhando, você ainda não defendeu, né? Você ainda tá em curso. Porque a minha matrícula no doutorado foi efetivada em março de 2023. Nossa, é tudo muito recente, eu achei que já fazia muito mais tempo, Tawane. Não, é tudo muito recente, eu comecei as matérias um pouco antes, em 2022, mas eu efetuei de fato a matrícula agora em 2023. E aí, no congresso da USP, eu recebi uma ligação do Dr. Rubens, e que meu nome estava sendo cogitado para ser a próxima Fellow Lehman, e a Fellow Lehman, ela pode ir para os Estados Unidos para ganhar uma bolsa, para que eu continuasse desenvolvendo o orbital lá no próximo ano. Nossa. Aí, então,
assim, ainda está todas as tramitações, mas é bem provável que eu vá até o meio do ano para Harvard, para estar 1 ano lá, porque aí eu fiz reunião e o pessoal mandou uma carta, convite para me receber por lá, para eu ficar 1 ano por lá, para eu continuar desenvolvendo o orbital em Harvard. Que legal. Nossa. Muito E você tem joia. quantos anos, Tawane? Me conta. Novinha, né? Eu tenho 32. Show de bola. Que legal. Então, o plano agora é ir ficar 1 ano lá. Então, hoje, na verdade, você ainda tá no Fellow e fazendo o teu doutorado. Isso. Aí o Fellow, o primeiro ano do Fellow eu termino agora no final de março, né? Final de março, final de fevereiro. Final de fevereiro, isso. Março começa o Março, segundo. quando começa. Mas, Aí Tawane, mas a Orbital, ela não te exige... Ela é uma empresa que tá produzindo, que tá vendendo. Eu acho que você tem muito apoio nesse caso, né? Teu pai, tua Na família. verdade, assim, a minha família me dá muito apoio em relação a tudo que eu preciso nesse sentido de incentivo, sabe? Mas a gente se divide, por exemplo, hoje eu moro aqui em São Paulo, meu esposo tá morando em Ituverava porque ele tá terminando os últimos 6 meses da faculdade de medicina, e ele é Calma aí, teu engenheiro, marido tá morando onde? ele tá morando em Ituverava, porque em Ituverava é onde tem Tuberaba? Ituverava. Fica um pouco pra frente de Uberaba, vindo em direção a São Paulo. Ah, certo. Não Porque conheço. quando eu vim pra São Paulo, ele ia ficar em Palmas, imagina. Aí era mais de 2.000 quilômetros. Então, tinha um campus da faculdade dele, de internato, aqui em Ituverava, que já é no estado de São Paulo. Então, ele veio para fazer o internato, para a gente ficar um pouco mais próximo. Entendi. Eu falo que, de longe, a coisa mais difícil que eu já inventei foi orbital. Porque, assim, nesse tempo, eu tive que aprender a lidar com coisas que eu jamais imaginava e que na nossa vida médica a gente não aprende. Gente, para vocês terem noção, por exemplo, quando eu conversava, falava assim, mas quem vai produzir isso daqui? E aí meu pai comentava, uma empresa vai produzir para você as peças, e aí a empresa te entrega as peças. E eu, mas por que a empresa vai produzir isso daqui? Então, tipo assim, para mim era um mundo muito distante aquilo. Como é que eu ia fazer? Então, assim, até pensar em qual caminho a gente usaria, como é que faria, até entender, por exemplo, o que são modos industriais, como é que você confecciona, o investimento que você tem para aquilo, como é que você calcula, por exemplo, um potencial de mercado, como é que você desenvolve uma empresa. Gente, essa foi de longe a parte mais difícil. E aí, como é que você fez? Assim, a cada dia eu ia aprendendo. Eu buscava livros que pudessem me ajudar. Eu tenho 2 primos que eles fundaram uma startup, hoje essa startup deles é um banco, inclusive o Itaú comprou uma parte, então ela é uma startup muito grande, ela realmente explodiu, a Nagro. Uhum. Assim, toda a dificuldade que eu tinha, eu recorria a eles para ver se eles me ajudavam um pouco, porque uma pessoa totalmente crua começando no mundo do E empreendedorismo. jovem, né? E jovem, e sem experiência, e assim, então, por exemplo, de que modo que eu faria aquilo? Eu lembro quando a gente estava encomendando as embalagens, aí um dia, e a gente era o que fazia tudo. Então, por exemplo, a gente desenvolvia embalagem, a gente ia atrás de quem confeccionasse elas, a gente ia atrás de quem confeccionava o panfleto, a gente ia atrás de fabricar o manual, a gente era, assim, toda uma equipe extremamente reduzida era obrigada a fazer tudo que um dia você nunca imaginou que teria que fazer, entendeu? Então, por exemplo, como é que você, por exemplo, como é que você encomenda alguma coisa de uma fábrica e aí até aquilo chegar em você e você confeccionar aquilo e você fazer uma escala produtiva? Como é que você vai fazer isso? Então, assim, é uma coisa que para a gente é totalmente distante. E hoje qual que é a realidade da Orbital? Hoje você tem uma equipe. Exato. Hoje Aí, você assim, tem um CNPJ? Você tem funcionários? Como é que você tá? a gente tem uma equipe, assim, a nossa equipe ainda é pequena, mas a nossa equipe tem 11 integrantes, então ela já é uma equipe boa. Então, assim, a gente hoje tem um pessoal, por exemplo, que cuida do marketing, que é totalmente voltado para essa parte, a gente tem a equipe de vendas, eu tenho uma que coordena para me ajudar, entendeu? Nessa equipe comercial toda, mas, assim, ainda assim demanda muito da gente. Então, por exemplo, eu Muito. tenho 3 dias que eu estou no Fellow de manhã, um dia que eu estou à tarde, e às vezes mais um dia à tarde, que consome em média 4 a 5 períodos, e o resto eu tô correndo, virando 1.000, entendeu? Nesse outro tempo, que é o tempo que eu tenho que me dividir. Então, assim, nesse caminhar, por exemplo, a gente recebeu várias propostas, eu recebi propostas de empresas, inclusive empresas maiores, ou para
formar uma sociedade ou para, às vezes, comprar aquilo e em troca eu ter royalties, ou então só para produzir as peças. Então, nesse meio tempo, eu já escutei várias propostas também. E até então, Exato, imagino. E como decidir, escolher tudo isso, né? exato. Então, assim, você vai escolher sem experiência. Então, o que que eu procurei? Eu sabia que eu tinha que conseguir ter um conhecimento que ele era totalmente distante da minha realidade. E eu tinha um curtíssimo tempo para aprender. Então, o que que eu pensava? Eu não quero dar os passos errados, e para eu não dar os passos errados, eu tenho que tentar aprender com quem tem mais experiência. O que que aquela pessoa faria nesse passo? Porque a minha experiência é muito curta nisso aqui. Então, por exemplo, é aí que eu tentava entrar em contato com esses primos meus, que eles são próximos, igual, assim, irmão mesmo. E aí só que é totalmente outro ramo, o deles é diferente, não produz produto, entendeu? Então, até eu entender como é que funcionava aquilo, como é que eu ia organizar, então eu buscava o conhecimento de quem já estava no mundo do empreendedorismo, quem já empreendia de alguma forma, então outros amigos que tinham produtos, por exemplo, um grande incentivador é o Stuck da Felcom, que produz o retinógrafo portátil Wire. Então, assim, ele também foi um grande incentivador, porque o dele é um produto. E aí ele falava um dia para mim, ele falou, tal, foca em 3 problemas, os 3 maiores, e você vai resolvendo assim por vez. Porque senão você não consegue resolver tudo. E a vida de um engenheiro normal é depois que ele se forma, ele realmente procurar uma empresa. E a gente tem 3, e aí você está numa empresa onde você é a única, e além de ser a única, você ainda se divide porque você é médica. Então, por exemplo, aquilo, a conta não batia, não fechava. Então, aí assim, eu fui, assim, eu e meu esposo se dividindo em tudo. Já teve vezes, por exemplo, dele eu viajar a noite inteira, sair tipo 11 horas da noite para chegar no destino 8 da manhã, para um compromisso que tinha, porque eu não conseguia fazer, assim, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele foi realmente uma caminhada árdua. Só que eu acho que a gente não pode olhar a caminhada inteira, porque senão a gente desiste. E nem de longe a gente deve desistir dos nossos sonhos ou dos nossos propósitos. Não, é isso que eu ia falar, porque em nenhum momento eu fico pensando em mim, assim. Eu acho que muitas pessoas que queriam aprender catarata, em algum momento pensavam: o que eu posso fazer? O que eu posso usar, né? Mas só uma pessoa, só a Tawane foi atrás disso, A foi gente contratar uma resolver expert isso, que é né? bem mais, assim, é bem diferente do que você tá fazendo, mas a gente vê a dificuldade de empreender, né? A gente vê muita gente que olha e fala assim, isso aí, né, é fácil, né? Mas só quem vive na pele empreender sabe o quanto suor e quantas lágrimas a gente tem pelo caminho, né? E eu ia te perguntar sobre desistir nesse começo, porque você foi ali, daí você já estava pensando, aí você trouxe aquele protótipo, daí conseguiu operar. Aí o professor falou, vamos fazer essas melhorias. Você podia ter falado assim, não vou pra frente porque agora já deu. Eu preciso fazer outras coisas, preciso aprender, consigo aprender aqui, acabou, encerrou essa história. Mas você teve essa vontade de melhorar aquilo, de fazer mais, de trazer... Parece que foi além de só, assim, ser uma coisa assim, uma gambiarra para ajudar você a operar, né? Você foi com aquilo com sangue no olho, né? Para fazer um troço super. Foi assim, em muitos momentos da trajetória, realmente eu pensava em desistir, porque quando eu comecei a fazer orbital, e nas primeiras vezes que eu levei, que ele falou, vamos melhorando, eu não estava pensando em algo comercial. Eu estava pensando em melhorar para que a gente utilizasse ali no nosso serviço. Então, por exemplo, eu, os outros colegas pudessem aprender com aquilo. Então, eu falei, não, vamos melhorando, porque, por exemplo, igual, no início a córnea era rígida, só que se a córnea for rígida, a luvinha do faca emulsificador é danificada. Se aquela luvinha é danificada, ela é cara. E não dá para você danificar aquela luvinha. Então, eu tinha que pensar em alguma outra coisa. Então, eu fui melhorando ele, inicialmente com o intuito da nossa utilização. E aí, nos momentos quando eu contei para esse amigo meu que eu tinha feito um olhinho e que ele funcionava, e mostrei para ele, ele achou, assim, muito bacana. Para mim foi uma surpresa grande, porque quando a gente inventa uma coisa, a gente às vezes não imagina o quão grande é aquilo, ou o potencial que aquilo tem. Então, quando você recebe feedbacks assim positivos, é muito incentivador. Mas nos momentos em que eu pensava em parar, e por diversas vezes isso aconteceu, porque mesmo um protótipo já me dava muito trabalho, porque aquilo exigia tempo para eu poder desenvolver, exigia financeiro meu, e eu, por incrível que pareça, eu trabalhava 40 horas por semana fora da minha residência. Eu trabalhei a residência todinha numa UTI, dando plantão.
porque Não Nossa. acredito. precisava ter recursos de algum local, né, para sobreviver também. Então eu não tinha como parar, entendeu? Não tinha como só fazer a residência e pronto. Então eu Definitivamente fora da curva. assim, eu não sei muito, todo mundo fala, mas como é que nasceu? Eu falei, Deus tinha que, assim, sabe quando você fala assim, não pensa muito. Se a gente pensar demais, a gente não executa. Então, às vezes, a gente tem que concentrar a nossa força na execução. Mas em diversos momentos que eu sentia vontade de parar, meu pai falava, filha, tudo que a gente faz e para na metade, você não chegou a lugar nenhum, você perdeu o seu tempo, o dinheiro e não chegou a lugar nenhum. Então, até para você saber que você fez o que tinha que fazer, e que realmente, às vezes, era só aquilo, ele ia me proporcionar um aprendizado, mas ele tinha sido criado para isso. Então, ele cumpriu o seu propósito, o seu dever, até para isso a gente não podia desistir. Genial, genial. Me conta, Momentos que me conta. Desculpa. eu pensava em não ter perdido aquele tempo, tipo, não perder, olha, eu não vou perder o tempo e ter começado e parado aqui na metade. Demais. Me conta qual que é o teu objetivo hoje, assim, aonde você quer chegar com a Orbital, qual que é o teu sonho? Porque tudo nasce de um sonho, né? Seja ele viável ou não, tudo nasce de um sonho. Qual é o teu sonho hoje em relação à Orbital? O meu maior sonho é que, assim como eu precisei de um e eu não tinha para aprender, que ele possa fazer diferença na vida dos outros. Então, alguém que um dia sairia da residência sem saber operar, que ele encontre motivos para não sair sem saber operar, sabendo o potencial que ele tem, sabendo a capacidade que ele tem, que se a vontade da pessoa for, não, eu vou ser um cirurgião e realmente eu vou conseguir, que existam estruturas que possibilitem ela conseguir. Então, para que isso transforme a vida das pessoas. Esse, na verdade, é o meu maior desejo, porque eu acho que as coisas, quando elas são só materiais, elas são vagas. Então, ela precisa de um propósito. Então, ele tem um propósito de existir. Eu acho que ele deve fazer diferença, só que, consequentemente, quando ele fizer diferença na vida dos oftalmologistas, ele vai fazer diferença na vida das pessoas, porque Milhares de pessoas. a catarata é a segunda maior causa de cegueira reversível no mundo. Então, se a gente pega países, por exemplo, subdesenvolvidos, onde o número de cirurgiões de catarata de alguma forma podiam aumentar, você impacta positivamente a vida de muitas pessoas naquele país. Então, ele pode impactar positivamente a vida do cirurgião, que um dia não ia operar e agora passa a operar, e a vida dos pacientes, que não seriam operados e agora vai poder ser operado por aquele cirurgião. Então, esse é o maior propósito. Eu quero que ele se difunda, assim, o quanto antes puder, e da melhor forma possível que ele se difunda pelo mundo todo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Você em relação. Você se formou médica, né? A gente, quando se forma médico para clinicar e para trabalhar com assistência. Esse negócio você já viu que tem todo o potencial para crescer e tá crescendo muito rápido, né? Até acho que mais rápido do que as tuas pernas estão conseguindo correr, mas você tá correndo, né? Você tá preparada para isso? Eu digo assim, no sentido de. E se não sobrar tempo para assistência? Isso para você é ok? Você tá Talvez feliz com abrir isso? mão, né, dessa parte. A primeira pergunta que uma das primeiras empresas me fizeram, inclusive é uma empresa grande, ela tem interesse ainda, a gente estava numa reunião muito grande, estavam os donos da empresa, e essa foi uma pergunta que me foi feita. E o dia que chocar? Porque, na verdade, já choca, só que pela insistência em não começar uma coisa e parar pela metade, então, por exemplo, não vou começar meu fellow e parar pela metade, eu não vou, naquela garra de conseguir chegar, pelo menos até o fim daquela etapa, é que às vezes eu ainda não parei. Mas eu sei que em algum momento isso vai acontecer. E eu sentei e refleti comigo mesmo como que eu faria, porque eu teria que saber o que fazer. E hoje a minha resposta é que enquanto eu tiver perna para ir, né, digamos assim, não deixando o outro lado, eu vou continuar. Mas no momento que aquilo estiver chocando, eu não vou deixar o orbital parar. Então, que isso continue. Então, eu vou ter que escolher o lado do empreendedorismo. Muito jóia. Eu já sabia disso. É um chute, né? Uma percepção, talvez. Mas você tem sangue nos olhos, né? E você tem uma autoconfiança muito, assim, admirável, né? Você, muita criatividade, certamente fora da curva, para conseguir chegar nisso. Tudo que você fez, meu Deus, a gente fica aqui arrepiada de ouvir, né? Como é que você chegou nisso tudo e tão rápido? Não, eu Então, agradeço muito, assim, para mim foi um feedback muito grande também. Recentemente, a gente desenvolveu um outro olho, que o pessoal da Lente ICL, que representa a Lente ICL aqui no Brasil, eles queriam fazer um
White Lab. Até então, a lente Fásca da ICL, né, e das outras também, mas elas têm uma montagem um pouco difícil que você precisa ensinar para o cirurgião, porque é uma lente, ela é bem delicada, então a pessoa tem que saber colocar ali no cartucho da forma correta. E implantar no olho da forma correta também, porque quando você implanta, você não deve tocar o cristalino, porque se você toca muito aquele cristalino, ele pode virar catarata no futuro próximo. E a gente está falando de pessoas jovens, porque essa lente é feita principalmente, por exemplo, pacientes automíopes, né? E aí, então eles tinham uma dificuldade que eles não tinham um olho que fosse capaz de fazer ali o treinamento médico para implante de lente ICL. E aí eles me passaram essa dificuldade deles e eu reuni com o pessoal deles aqui em São Paulo, e inclusive uma médica a gente testou e aí a gente sugeriu, assim, essa médica testou tanto os 2 olhinhos que tinha na orbital, e aí a gente implantou a lente ali, viu que melhorias que teria, e aí teve sugestões da parte dela, da parte do Dr. Milton Yogi, que eu também sou muito grata, uma pessoa muito bacana, assim, que eu tenho uma admiração e um carinho imenso, e ele é um grande incentivador da orbital também, sabe? Então, nessa etapa, inclusive, da ICL, muitas ideias vieram dele, e aí a gente resolveu, então, criar um modelo para fazer um implante da lente ICL. E eles me passaram essa demanda e na semana seguinte eu estava com ele pronto. E aí isso surpreendeu eles muito, porque na verdade a gente teve que desenvolver todo um sistema interno para o olho. Não era simplesmente, por exemplo, o olho, ele tinha que refletir, tinha que ter um sistema interno ali de uma iluminação, por exemplo. E isso tudo tinha que caber dentro de um olho. E aí então eu fiquei com esse desafio e quando eu retornei, eles meio que assustaram um pouco, porque eles não estavam esperando por aquilo. E eles gostaram muito. Eu fiz de modo que o olho ligava e desligava, e você aperta, ele liga, e você aperta, ele desliga. E aí eles, assim, ficaram admirados e eles falaram com o pessoal da Suíça, né, que essa lente é da Suíça, e eu soube que recentemente, aí eu desenvolvi para eles, para realizar o primeiro treinamento, então foi o primeiro olho desenvolvido exclusivamente para implante de lente CL, e aí foi feito o primeiro treinamento, e o pessoal que fez gostou muito, os médicos, assim, me deram um feedback maravilhoso, ele ficou realmente muito bacana, porque o contraste que você tem que ter ali com a lente na hora de implantar no olho, para enxergar ela bem dentro do olho e implantar ela sem tocar ali naquele cristalino. E aí, eu soube que recentemente algumas unidades foram para os Estados Unidos, porque o pessoal de lá parece que estava querendo desenvolver algo assim, da ICL de lá, e não tinha um olho para isso, e eles estavam em busca desse olho, então, pelo jeito, não, o problema não era nem de longe aqui dentro do Brasil só. Isso era e eles devem fazer treinamento em vários países, enfim. Então, assim, mais um olho que já existe para o nosso portfólio também. Demais. E veio. Tawane, e no começo você tinha que financiar tudo isso, e hoje você pode dizer que você consegue financeiramente estar tranquila, poder desenvolver esses novos projetos, ter recurso para poder viajar, para poder fazer acontecer e pagar também, porque olha o esforço, olha o tempo, olha quanta coisa que você deixou de lado para, né, para fazer tudo isso, né? Isso não vem de graça, né? Isso é muito tempo sentado, pensando, noite sem dormir, né? Assim, só quem está entrando literalmente no mundo do empreendedorismo para ter um pouco de noção da dificuldade que aquilo é. Porque quando a gente tenta exprimir em palavras, parece que as palavras elas ficam curtas, pequenas e não conseguem exprimir tudo, toda a dificuldade que a gente tem. Empreender é algo muito mais difícil do que eu imaginei, só que assim, você nem de longe deve ficar desestimulado por conta disso, não. A gente tem que pensar que a gente tem que ter foco nos objetivos para a gente poder não desistir. Porque em muitos momentos, às vezes, parece que a gente vai ser engolido, né? Em meio a tantas dificuldades que aparecem. Mas nessa questão, assim, de Financeira. que eu falo, assim, nessa questão financeira, hoje, a Orbital, ela já tem algum tempo, ela é bem recente, porque como vocês podem ver, ela é uma empresa extremamente nova, mas ela já se mantém. Então, assim, todo o recurso que vem dela é canalizado para reinvestimento dela. Então, por exemplo, se vocês perguntarem, tá, hoje você tira dinheiro da empresa? Não, gente, é uma empresa que está nascendo, tá mais fácil eu ter que injetar lá dentro, né? Porque é uma empresa que é um bebê. Porém, ela já se mantém e os recursos dela mesmo já financiam, por exemplo, as próximas
vamos supor, igual esse olho da ICL, ele mesmo já paga, por exemplo, o desenvolvimento dele. Vai a passos mais devagar, então, por exemplo, a gente tem incentivos do governo, como o FAPESP, esse tipo de coisa, que é o que a gente está querendo agora, porque ela preenche os critérios que são exigidos, então, por exemplo, um PIB-FAPESP fase 2, e aí, então a gente está almejando esse tipo de recurso, porque esse tipo de recurso é um grande incentivo, você dá um salto imenso. Uma coisa é uma empresa ter um crescimento ali orgânico, que é um crescimento com as próprias pernas, outra coisa é um crescimento acelerado, que vem de investimento externo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente já teve propostas de investidores externos? Sim, a gente já teve. São propostas que alguns estão em análise e tudo. Então, a gente hoje está avaliando, por exemplo, que tipo de crescimento que a gente vai fazer e que o risco que aquilo envolve, também as obrigações que aquilo tudo envolve. Então, assim, não é muito simples você fazer uma empresa funcionar. Mas eu diria para você que esse é um mercado que você está entrando de gente grande. Né? Exato. Porque as propostas que você recebe não são de médicos, nem sempre, né? Muitas vezes são de empresas. Gente, pessoa experiente da área, Exato. né? Tubarões, às vezes, né? Exato. Aí parece que a gente é um peixinho nadando no meio dos tubarões, né? Genial. Olha, a gente tá indo pro finalzinho do nosso podcast, já estamos indo para 40 minutos, mas eu só tenho a expressar a minha admiração por você. Eu acho que você é uma mulher forte, inteligentíssima, criativa, com uma capacidade de pensamento e de execução, assim, que eu nunca vi, eu acho. Então, parabéns. Eu desejo a você todo o sucesso do mundo, porque você merece. Realmente, a sua empresa, ela merece decolar. E você vai decolar, na verdade. Você já tá com asas, só falta voar por todo mundo, né? Obrigada, assim, eu espero, porque, né, eu brinco com meu esposo que os tempos difíceis e os tempos de escassez, tomara que eles já tenham ido, porque foi a etapa mais difícil, enquanto você está levantando alguma coisa que ainda não caminha só, né, até você pôr uma empresa, por exemplo, de pé e falar, agora ela consegue pelo menos andar com as próprias pernas ali, mas, assim, saiba que a admiração é recíproca, porque quando eu vi o que vocês estavam desenvolvendo, eu olhava e falava assim, sabe quando você fala assim, gente, eu tenho uma noção ali por onde a pessoa está caminhando e as dificuldades que tem, e aí surge aquela admiração sincera e fala, poxa, desejo que isso aqui dê muito certo e fique cada vez mais famoso. Então, assim, a admiração é recíproca e isso me deixa muito feliz. Então, saber dessa admiração me deixa muito grata. Saiba, assim, que em qualquer momento as portas sempre vão estar abertas, então vocês têm uma porta aberta aqui sempre com a gente, tá bom? E que, assim, que não só, por exemplo, o meu exemplo, mas também o de vocês, eles possam servir de incentivo para outros médicos, porque às vezes a gente cresce e aprende um mundo tão distante do empreendedorismo e a gente às vezes não tem noção do potencial que a gente tem, mesmo quando você vai abrir uma clínica, você começa a aprender um pouco sobre empreendedorismo, porque você vai ter que gerir, aquilo funciona assim, é uma clínica, mas ela é uma empresa, né? Então ela vai funcionar ali de alguma forma. Então a gente não aprende a lidar com isso na medicina, né? Não nos é ensinado isso. Então aprender assim, a duras penas, nem sempre é muito fácil, mas que possa servir de incentivo, né? Para que outros oftalmologistas também venham. Essa mensagem, então, é para cada um aí que está nos assistindo. A Tawane, ela foi convidada exatamente para falar sobre o empreendedorismo, aí um belo exemplo de empreendedorismo, de coragem, de autoconfiança, de conhecimento, de hard skills, que são essenciais, né? Porque se ela não conhecesse a fundo a anatomia do olho humano, ela nunca teria executado tudo isso. Então, esse é um incentivo mesmo para todos vocês. Acredite nos seus sonhos, né? E eu acho que uma palavra que o Milton Yogi falou pra gente uma vez é que o dinheiro é consequência, né? Eu acho que o primeiro motivo de tudo que a gente faz é o amor, né? Seja o motivo da Tayane ou o nosso motivo, que todo ele, na verdade, é um amor por aquilo que você faz. E o resto é consequência, o resto vem, né? Então, é um exemplo aí, né? Para todos que nos assistem. Quer finalizar, Cissa? Só agradecer, né, o tempo da Tawane, aí, ó, só dela falar tudo isso a gente vê, né, que ela não tem tempo a perder. Sim, sem dúvida. Né? Então, agradecer por ela dedicar esse tempo para conversar com a gente e dizer que logo a gente tem que marcar outra conversa, né, porque muitas outras coisas devem surgir e que, você veja, essa tua ideia inicial, que foi para sanar uma dor,
o potencial que ela tem para muita coisa aí para frente que tá para acontecer ainda, novas técnicas cirúrgicas que a gente sempre vai precisar treinar. Infinito, né? Infinito. Então, realmente, a Orbital só tem a crescer. E eu te desejo também muita força, muita coragem, muita proteção divina para você continuar fazendo o que você veio aqui nessa terra para fazer, né? E é isso aí. Muito obrigada, viu? Então, até mais para você que está nos assistindo. Tawane quer dar uma mensagem final? Eu quero agradecer vocês por estar aqui hoje, por vocês terem me convidado para esse podcast maravilhoso, tá bom? Então, assim, só tenho a agradecer e dizer que para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo tempo maravilhoso de vocês também. Muito joia. Para você que está nos assistindo, então esse é o final de mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert e até a próxima.